TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá já tem 2 casos suspeitos de coronavírus. A informação é do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Instituição que assiste deficientes visuais pode fechar as portas por falta de recursos. Todos estamos isolados, né? E a operação Volta às Aulas nas estradas. Visa a fiscalização de condutores e veículos escolares. Estas e outras notícias a partir de agora, no Jornal Sintonia. Boa noite. A Secretaria Estadual de Saúde está desenvolvendo uma cartilha que será distribuída nas escolas no plano de enfrentamento do governo contra o coronavírus. O material traz informações sobre o vírus, sintomas e formas de prevenir a contaminação. As dicas são voltadas para o ambiente escolar, mas podem ser utilizadas pela população de forma geral no dia a dia. Especificamente sobre a convivência dos alunos na escola, o material destaca medidas como a necessidade de higiene frequente nas mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos e usar desinfetante para as mãos à base de álcool. Ressalta ainda a importância do ambiente escolar como um local de repasse de informações e cuidados para a sociedade. Os coronavírus são uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Em Araxá, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o primeiro caso suspeito da doença. O paciente de 37 anos passa bem e continua em residência. A Secretaria aguarda o retorno dos exames encaminhados anteriormente para Uberaba. Já o segundo caso suspeito de coronavírus em Araxá, informado pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, no dia 10 de março, ainda não foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. Em Minas Gerais, até o momento, há um caso confirmado, um paciente de Divinópolis, no Centro-Oeste, que esteve na Itália em fevereiro e retornou ao país no dia 2 de março. A Câmara de Vereadores divulgou o nome das homenageadas deste ano com a tradicional medalha Leonilda Montandon. A honraria reconhece as mulheres que mais se destacaram na atividade profissional e na ação social. O evento é anual e foi instituído pela ex-vereadora Roselena Vilaça de Abreu. A tradição se mantém como forma de reconhecimento a grandes mulheres. A medalha é concedida em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com homenagem aos nomes de mulheres que se destacaram em diversas áreas. Uma maneira de fazer alusão também à representatividade política aqui no plenário, que hoje tem apenas uma vereadora. Muito importante a participação das mulheres na política, né? É um dos setores que ainda tem pouca participação, é necessário que elas venham e fica aqui o nosso convite, né? Para que participem mais da política, vivenciem mais a política. Momento importante em que cada parlamentar pôde escolher um nome para receber a honraria. O símbolo do poder feminino e suas conquistas. Confira a lista das homenageadas de 2020. Adriana Augusto Domingues Medeiros, Benedita Maria de Jesus, Camila Andressa Silva Vilela, Clarinda das Graças Martins, Cíntia Rocha Versosa, Erilda Marques Pereira da Rocha, Fernanda de Almeida Ruas, Helena Maria dos Reis Cunha, Jaqueline de Fátima Batista Guimarães, Kátia Marques Tanus, Lígia Abadia de Souza, Maria José de Melo Silva, Marilene Aparecida dos Santos,
Renata Fraga Marques e Dolga Suelen Dayana Silva. Esse também é o reconhecimento da Câmara Municipal a todas as cidadãs araxaenses, as pessoas que vieram de outras cidades para a nossa cidade também. É a homenagem que a Câmara faz anualmente às mulheres de Araxá. Ficamos muito felizes. O método de escolha é cada vereador indica uma representada e no dia 19 vamos estar juntos lá no anfiteatro, né, recebendo, homenageando essas cidadãs araxaenses que vão estar com a gente. Agora a previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva durante a tarde. Em Araxá, a temperatura máxima chega aos 28 graus e a mínima 17 graus. E quem esclarece sobre a veracidade dessas informações é o tenente da Polícia Militar do Meio Ambiente, Diego Jorge Oliveira. O que consiste essa informação desse serpentário que existia em Araxá? Esse serpentário realmente existiu no passado, né? Nós colhemos informações, inclusive com militares que estiveram no local na época da sua desativação. O IBAMA também acompanhou a época dos fatos, né? E realmente lá tinha uma quantidade, mas uma quantidade bem inferior de animais, né? De uma espécie só, que era cascavel. Então, assim, algumas informações trazidas, na verdade, por esse áudio, elas não condizem, são inverídicas, né? Então, uma dessas aí é a quantidade, por exemplo. E se teve, à época, alguma soltura, foram solturas pequenas, ínfimas, né? E acompanhadas até pelas autoridades aí do IBAMA. O que tinha naquele serpentário? Lá tinha espécies cascavel, realmente, né? Mas, como eu falei, numa quantidade muito inferior. Quando a pessoa fala no áudio aí de 9.000 animais, a gente está falando de uma quantidade muito alta. Só para se ter ideia, a gente tem uma ilha no litoral paulista, né? Que é conhecida como Ilha das Cobras, que é a segunda ilha a nível mundial, perde só para uma ilha na China, em quantidade de animais. E lá a gente tem 45 cobras por hectare. Então lá chega a 2.500 até no máximo 3.000 cobras numa ilha inteira. Então quando você fala em 9.000 cobras, você está falando de uma quantidade muito imensa de animais. Então por aí a gente já vê que não procede informação. E vale a pena ressaltar que esses locais onde se cita no áudio em que foram feitas solturas já são locais de ocorrência natural desse tipo de espécie. A gente pega aqui no Barreiro, né, as imediações, essas espécies já existem naturalmente, independente de qualquer soltura. Quando uma pessoa ver uma cobra, né, em algum lugar fora do habitat natural dela, o que fazer? É importante isso, né? Às vezes o animal está no seu próprio habitat natural e a pessoa acaba acionando a Polícia Militar de Meio Ambiente, que é que desloca até lá para fazer a soltura. Isso não é possível, isso é prejudicial até o próprio animal. Agora, ela estando fora do seu habitat, né, provocando algum risco à população, é ligar no 190, que é o nosso serviço de emergência, ou no 3669-3908, para que o militar possa ir até o local, fazer a recaptura desse animal com uma gaiola, com um material adequado, e posteriormente retornar ela para o seu habitat mais adequado. Importante ressaltar também, Tenente Diego, quanto à publicação, na republicação dessas informações falsas. Sim, é importante ter a cautela, né, tanto por parte de quem publica, de quem grava esse tipo de material sem um embasamento científico, né, sem um dado estatístico, e também por parte de quem recebe, de não replicar esse tipo de material, de procurar aqui pessoalmente o segundo pelotão de meio ambiente, ou ligar no 3669-3908, para a gente poder esclarecer e não veicular áudios ou imagens que a princípio não procedem, né, e que acabam gerando uma repercussão na comunidade com algo inverídico. Muito obrigada pelas informações. Apenas ressaltando mais uma vez aqui o telefone do segundo pelotão da Polícia Militar de Meio Ambiente, é o 34 3669 3908. Araxá Rodeio Show. A emoção está de volta. 5 dias, 8 super shows. Araxá Rodeio Show. Conrado e Alexandro, Leonardo, Eduardo Costa, Israel e Rodolfo, Alok, Marília Mendonça, Hugo e Guilherme, Diego e Victor Hugo. Uma mega festa. Araxá Rodeio Show. Você vai, eu também vou. Patrocínio Cicobi Cocres, Satis, Clique Telecom, realização BES Eventos e JP Estruturas. Você pode não acreditar, mas existe uma fórmula para ser feliz. Primeiro elemento, o sorriso. Tudo fica melhor quando a gente decide sorrir para a vida. Acrescente natureza nos seus dias.
Mas não se esqueça de que ela precisa sempre vir acompanhada de respeito. Você vai precisar de energia para a fórmula dar certo. É aí que entra a saúde. Para a felicidade durar, distribua oportunidades. Agora, com muito cuidado, inclua o futuro. A gente é mais feliz quando cuida do amanhã. E para tudo ficar perfeito, coloque aqui a sua terra. Você vai ver que a maior felicidade que existe é estar no lugar que ama. Feliz 2020, Araxá! A CBMM tem orgulho de fazer parte desta terra. Um áudio que circulou nas redes sociais essa semana sobre a soltura de várias espécies de cobras venenosas no Barreiro e em outros locais da cidade e que deixou a população apreensiva foi contestado pela Polícia do Meio Ambiente. Os detalhes com Janaína Silva. E quem esclarece sobre a veracidade dessas informações é o tenente da Polícia Militar do Meio Ambiente, Diego Jorge Oliveira. O que consiste essa informação desse serpentário que existia em Araxá? Esse serpentário realmente existiu no passado, né? Nós colhemos informações, inclusive com militares que estiveram no local na época da sua desativação. O IBAMA também acompanhou a época dos fatos, né? E realmente lá tinha uma quantidade, mas uma quantidade bem inferior de animais, né? De uma espécie só, que era cascavel. Então, assim, algumas informações trazidas, na verdade, por esse áudio, elas não condizem, são inverídicas, né? Então, uma dessas aí é a quantidade, por exemplo. E se teve, à época, alguma soltura, foram solturas pequenas, ínfimas, né? E acompanhadas até pelas autoridades aí do IBAMA. O que tinha naquele serpentário? Lá tinha espécies cascavel, realmente, né? Mas, como eu falei, numa quantidade muito inferior. Quando a pessoa fala no áudio aí de 9.000 animais, a gente está falando de uma quantidade muito alta. Só para se ter ideia, a gente tem uma ilha no litoral paulista, né? Que é conhecida como Ilha das Cobras, que é a segunda ilha a nível mundial, perde só para uma ilha na China, em quantidade de animais. E lá a gente tem 45 cobras por hectare. Então lá chega a 2.500 até no máximo 3.000 cobras numa ilha inteira. Então quando você fala em 9.000 cobras, você está falando de uma quantidade muito imensa de animais. Então por aí a gente já vê que não procede informação. E vale a pena ressaltar que esses locais onde se cita no áudio em que foram feitas solturas já são locais de ocorrência natural desse tipo de espécie. A gente pega aqui no Barreiro, né, as imediações, essas espécies já existem naturalmente, independente de qualquer soltura. Quando uma pessoa ver uma cobra, né, em algum lugar fora do habitat natural dela, o que fazer? É importante isso, né? Às vezes o animal está no seu próprio habitat natural e a pessoa acaba acionando a Polícia Militar de Meio Ambiente, que é que desloca até lá para fazer a soltura. Isso não é possível, isso é prejudicial até o próprio animal. Agora, ela estando fora do seu habitat, né, provocando algum risco à população, é ligar no 190, que é o nosso serviço de emergência, ou no 3669-3908, para que o militar possa ir até o local, fazer a recaptura desse animal com uma gaiola, com um material adequado, e posteriormente retornar ela para o seu habitat mais adequado. Importante ressaltar também, Tenente Diego, quanto à publicação, na republicação dessas informações falsas. Sim, é importante ter a cautela, né, tanto por parte de quem publica, de quem grava esse tipo de material sem um embasamento científico, né, sem um dado estatístico, e também por parte de quem recebe, de não replicar esse tipo de material, de procurar aqui pessoalmente o segundo pelotão de meio ambiente, ou ligar no 3669-3908, para a gente poder esclarecer e não veicular áudios ou imagens que a princípio não procedem, né, e que acabam gerando uma repercussão na comunidade com algo inverídico. Muito obrigada pelas informações. Apenas ressaltando mais uma vez aqui o telefone do segundo pelotão da Polícia Militar de Meio Ambiente, é o 34-3669-3908. A Polícia Militar está orientando motociclistas sobre a incidência de furtos e assaltos na cidade e as precauções para dificultar esse tipo de crime. Neste vídeo é possível ver a ação dos criminosos, que aproveitam a parada no sinal para render o condutor. Em poucos instantes, os assaltantes levam a motocicleta.
Só nas últimas 24 horas, 2 motocicletas foram furtadas em Araxá, o que chama a atenção das autoridades. Muitas vezes, os ladrões encontram facilidade na hora do furto e, em outras, até chegam a render os condutores. Com os novos registros, a Polícia Militar busca orientar quanto à necessidade de medidas preventivas. Em alguns casos, a negligência do motociclista pode estar na falta de precaução quanto ao local de estacionamento do veículo. A vítima tem a garagem, mas deixa a motocicleta de fora, né? E o autor aproveita dessa oportunidade que a vítima cria e realiza o furto. A gente orienta para que quem possui a motocicleta, para que engaraje e também tenha um alarme, seja o GPS, que hoje algumas empresas já fornecem para localizar, né? Para a gente dificultar a ação do criminoso. Mesmo diante a perda de um bem, o alerta que fica é sobre não reagir ao assalto. A gente não sabe a intenção do autor, se às vezes, né, a maioria das vezes está armado, seja com a faca, seja com a arma. Entrega o bem, acione a polícia militar, a gente repassa para todas as viaturas que estão no turno e a gente vai tentar localizar a motocicleta. Mas a primeira sugestão, né, dica, é não reagir. No próximo bloco, pacientes de instituição fazem manifesto na Câmara por verbas da Prefeitura. E Polícia Rodoviária inspeciona ônibus que transportam estudantes. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. A Polícia Rodoviária Federal está fiscalizando veículos usados para o transporte escolar na Operação Volta às Aulas. Para garantir que as crianças, adolescentes e adultos utilizem um transporte escolar de qualidade e que de fato proporcione segurança de acordo com a legislação, a PRF desempenha a ação, que tem 2 fases de atuação policial. A primeira, que foi desenvolvida em todas as delegacias brasileiras, contempla a indução de políticas públicas e a intensificação da fiscalização desses veículos. Além do acréscimo de inúmeros veículos que transportam estudantes no decorrer do dia, há também aqueles horários considerados de pico, como aqui na 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, entre 17h30 e 18h30, onde os universitários vêm de cidades da região. Essa movimentação atípica nesses trechos, entre cidades próximas, veículos de escolares e de pequeno porte, como motocicleta e ciclomotores, transitam lado a lado com veículos de grande porte, como caminhões e carretas. E pensando em segurança viária, é que a análise é criteriosa. Parte mecânica, cinto de segurança, pneus, iluminação. Outro requisito é não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, nos últimos 12 meses. Além da documentação regular, o veículo deve ter, entre outros itens, a autorização para o trânsito de transporte escolar, afixada em local visível, faixa com a inscrição escolar nas laterais e na traseira. No período noturno, o objetivo é verificar aqueles que transportam universitários. Na segunda fase, a PRF visa combater as irregularidades relacionadas, tanto aos condutores quanto aos veículos. Ações envolverão fiscalização de alcoolemia, tempo de direção e intervalo de descanso do motorista e enfrentamento aos crimes de desvio de finalidade quanto ao uso irregular de bem público. Nós tivemos um ônibus que estava com 2 cintos inoperantes, foi feita a autuação e orientado para ser regularizado. O que acontece com esses condutores e com essas empresas? Aqueles que têm alguma irregularidade constatada, além da autuação, é feita a orientação para regularização. E agora a gente vai, num próximo momento, fiscalizar novamente, né? Alguns já tem que fazer a correção de imediato,
e outros a gente dá um prazo e eles retornam com o veículo regularizado. O Centro Educativo Luiz Braille pode suspender definitivamente as atividades por falta de recursos que eram repassados para a Prefeitura. Pacientes da instituição foram pedir ajuda dos vereadores. Em 2017, os repasses à instituição ficaram suspensos. A paralisação do trabalho ocorreu em 2018, sem resposta efetiva. Mesmo com auxílio da iniciativa privada, a ausência de convênios com a prefeitura não poderá manter o centro, que hoje atende cerca de 80 pessoas. A dificuldade financeira da instituição persiste ano após ano. E agora, um dos últimos suspiros é pedir ao Poder Legislativo ajuda para que eles possam receber verbas municipais. Um grito de socorro feito por quem teve a vida transformada após conhecer a instituição, como é o caso de Rosânia, que reaprendeu a ter qualidade de vida após perder a visão. Eu fiquei muito deprimida, um pouco desesperada. Aí conheci o Selby, me ajudou a me readaptar e a gente lá é uma família, a gente tem muitas atividades. Já o filho diz que a mudança de comportamento trouxe uma oportunidade de superação para a família. Selby foi é o que fez ela se tornar independente, que diz ela que a vida dela achava que tinha acabado, perdeu a visão, achava que era a única cega no mundo. E foi lá que ela encontrou vários outros deficientes visuais. Nos cartazes, dizeres de igualdade e justiça. Porque lá nós estamos com dificuldade lá para o Selby ser mantido. Aí nós vem cá para ver se o poder público consegue alguma coisa para nós. E tem muita gente que depende do Selby, inclusive eu, o Edmar e mais gente, né, que precisa da assistência do Selby. O trabalho da entidade tem como objetivo a inserção social, escolar e profissional dos deficientes visuais, que agora buscam mudar a situação para não perder a assistência tão importante. Nós todos estamos desolados, né? Porque é uma coisa muito boa para a gente, porque o deficiente físico, deficiente visual, a gente fica muito só. Porque não se pode sair de casa, os familiares não podem ficar cuidando da gente. Se o céu fechar, né, aí a gente vai fazer o que na vida, né? E a gente encerra por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diariosintonia.com.br e no JS Meio Dia desta quinta-feira com Paloma Gabriela. Fique agora com Café Sintonia. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Qual jogador araxaense que atuou no Santos Futebol Clube e que dá seu nome ao centro de treinamento dos meninos da Vila? A. Álvaro Maneira, Coquinho. B. Francisco Ferreira de Aguiar, Formiga. Ou letra C. Davi França Oliveira. A resposta certa é a opção B, Francisco Ferreira de Aguiar, Formiga. Francisco Ferreira de Aguiar, Formiga, jogador araxaense que atuou no Santos Futebol Clube. Chegou a ser convocado pela seleção brasileira em 1958, mas devido a uma contusão na virilha, foi cortado.
Em sua homenagem, o centro de treinamento da base do time dos Santos recebeu o nome de Complexo Chico Formiga, Centro de Treinamento Meninos da Vila. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.